Nesse vídeo eu vou te dar um antídoto contra pensamentos negativos. Eu sempre digo aqui que os pensamentos que nós temos é energia. Essa energia tem tanta força, tanto poder na nossa vida, que ela consegue moldar a nossa energia predominante, ou seja, a nossa vibração corporal. Que se essa energia dos pensamentos continuam, né, por um tempo, ela vai entrar em frequências, essas frequências vão se conectar a vibrações de frequências correspondentes e nós vamos entrar naquela questão da lei da atração que diz que energias atraem energias, semelhantes atraem semelhantes, né? Então, se a energia do seu pensamento é uma energia negativa, produzida justamente pelo pensamento de negatividade, o que vai acontecer é que essa energia vai atrair mais negatividade. E nós tendemos a acreditar muito naquilo que nós estamos enxergando, né, com os nossos olhos. Então, quando eu tenho um pensamento negativo, que eu não espanto esse pensamento, porque o pensamento é como um pássaro, ele pode pousar na sua cabeça, né? Uma ilusão aqui, uma ilustração. Se você vai deixar ou não o pássaro fazer ninho, é uma decisão sua. Porque se esse pássaro, vamos colocar que esse pássaro é o pensamento negativo, se ele fica aqui e encontra acomodação, ele vai sim ter uma casinha aqui. E a gente fala de ninhos porque o pássaro vem e põe ovinhos, né? E esses ovos nascem novos serizinhos. Então, pensamentos negativos, eles se multiplicam na sua vida. Por quê? Porque eles reproduzem cada vez mais de acordo com a sua espécie, né? Se o pensamento é um pensamento bom, também você vai ter mais de pensamentos bons, mais dessa energia. E aí a gente fala sobre essa funcionalidade que tem nos pensamentos. Quando ele chega, ele já é energia, mas ele continua gerando mais energia, e essa energia tende a descer para os nossos sentimentos, né? Que aí é a parte central das emoções, né? Que é a nossa mente subconsciente, né? Nossa mente subconsciente está nessa pegada aqui de sentimento. Quando a gente fala de mente consciente, podemos falar de pensamentos que chegam ou que eu produzo, né, através do que eu quero pensar. E quando esse pensamento ele desce para a sua mente subconsciente, nós falamos que é a vibração predominante, que é a mente subconsciente, que vai realizar ou atrair mais destes pensamentos. E esses pensamentos que a gente fala de mente subconsciente, que estão na mente subconsciente, eles se transformam em uma programação. E aí que está, quando você tem um pensamento predominante que desceu para sua mente inconsciente e ela ficou ali dentro, não foi expulsa de jeito nenhum, e aí ela se transformou em uma programação, toda a sua vida vai ser dirigida por essa programação. E agora vem a questão dos olhos. Aí eu começo a ver a minha vida se moldando e tomando direções daqueles pensamentos, né, baseados naqueles pensamentos que eu tive. E aí tudo que eu vejo, eu crio mais disso. Então, tem pessoas que começam a ver problemas em tudo. Mesmo que não haja problema naquela situação que ela está vendo, ela cria um problema. Ela cria um obstáculo. Então, ela começa a ver o obstáculo. Então, quando eu vejo algo, eu crio um mundo dentro dessa minha ótica, né? Porque os meus olhos é a lente que a minha alma tem, que a mente subconsciente tem. E quanto mais disso eu vejo, mais retroalimenta essa ideia, essa informação, e aí constantemente eu vou ter mais disso. Então, tudo que eu vejo, eu crio. Tudo que eu crio, eu tenho mais. E acontece que nessa criação de pensamentos e sentimentos, eu acabo criando uma nova realidade baseada nestes pensamentos. Por isso é muito importante a gente treinar o nosso cérebro para pensar ou para produzir pensamentos positivos. E não tem a ver com aquele pensamento positivo de vai dar certo e tal, e quando as coisas estão de alguma maneira dando errado, né? Porque existe aquela teologia do pensamento positivo que não funciona. Pensar positivo por pensar positivo não funciona. Você precisa treinar o seu cérebro a fabricar pensamentos
que estão nessa positividade. Não exatamente pensamentos positivos, mas um pensamento carregado de uma energia, vibração de positividade, né? De vai dar certo, eu já consegui. Então, qual é o passo para você realmente começar a treinar o seu cérebro? Nós temos aqui 3 fases básicas para você conseguir mudar o seu pensamento. A primeira fase é identificar. Como é que eu identifico se esse pensamento que está permeando aqui, povoando a minha mente, ele é um pensamento que não vai me causar bem? Se é um pensamento que eu tenho já há algum tempo ou se é um pensamento que ele chegou agora, né? Existem pensamentos na nossa vida que são produzidos pelo nosso cérebro mesmo, pelo cotidiano, as coisas que a gente vê, e a gente acaba produzindo esses pensamentos. E existem pensamentos que são produzidos na malha e que de alguma maneira são enviados para a sua mente, né? Porque você está conectado a essa malha, todos nós estamos conectados de alguma maneira, que chamamos de pensamentos coletivos, né? Da mente que está na malha. Ideias que surgem para uma pessoa, de repente pode surgir para outra. Músicas que a pessoa está pensando na mente dela, de repente o parceiro ali do lado canta, um amigo canta. Então, isso são informações que estão na malha, certo? Então você pode ter sido um pensamento que foi produzido pela sua própria psique e outros que foram introduzidos por essa sugestão da massa, né? E aí, esse pensamento da massa, ele pode ter vindo por informações da mídia, né, do caos da mídia, que quer colocar em você assim, o desemprego está aumentando, e aí essa sugestão do desemprego está aumentando, você que está empregado começa a pensar assim, será que eu vou perder o meu emprego? E aí vai um alerta, identificar, né? Bom, você teve um pensamento que aparentemente parece ser seu, não é? Porque você está assim, de repente ouviu no jornal ou as pessoas comentando que o desemprego cresceu e por conta de algumas políticas novas, alguns aumentos de impostos, algumas empresas estão demitindo alguns funcionários. Mas de repente a empresa que você trabalha não tem nada a ver com esse ramo, não tem nada a ver com o peixe e de repente você está preocupado se você vai perder ou não o seu emprego. Então, este é um tipo de pensamento que vibra na negatividade que não foi exatamente produzido por você. Foi lançado por uma sugestão, né, da mídia, sugestão para causar o caos mesmo, que vem de diversas situações, mas que de alguma maneira você captou esse pensamento com as anteninhas sensoriais no mundo extrafísico. E aí você começa a pensar assim, o emprego está em risco. E ninguém falou para você que o emprego está em risco, mas você está preocupado. Você já acendeu uma luzinha aí amarela para vermelha porque tem um problema aí. E na verdade, esses pensamentos, eles são pensamentos que vão dar start ou vão produzir novos. Lembra do pássaro que eu disse que ele vai, põe os ovinhos e choca ali, os pintinhos, os passarinhos? Esse pensamento você precisa identificar, porque o primeiro passo é identificar, né? Se esse pensamento é um pensamento que está te causando mal, você já tem que pegar um caderno, fazer algum tipo de anotação e colocar assim, bom, esse pensamento não é meu, identifiquei um pensamento ruim. Beleza? E da mesma maneira, quando o pensamento é do seu cérebro, das sinapses do seu cérebro mesmo, dessa produção aqui de pensamentos aleatórios. Da mesma maneira, você pode ter um pensamento que é seu, porque você está preocupado com algo e pensa, poxa, eu não posso deixar de receber esse valor no final do mês porque eu tenho compromisso. Então, você já fica preocupado se você vai se manter no trabalho ou se manter produzindo, mesmo que você não seja um trabalhador de CLT, você seja um trabalhador, por exemplo, que é um empreendedor, que é um empresário, né? A gente tem isso, né? Nós, os empresários, temos essa questão, e isso é muito bom, mas as pessoas podem ficar preocupadas, porque a gente não tem necessariamente um teto ou um piso salarial. A gente faz o nosso dinheiro, né? O empreendedor,
a pessoa que trabalha de alguma maneira por conta, ela ou tem uma empresa, a gente faz o nosso dinheiro. Então a gente pode em momentos fazer muito e em momentos não fazer tanto quanto a gente estava esperando ou prospectando. E isso é bom, mas para algumas pessoas que são conduzidas por pensamentos que vibram na negatividade e não são exatamente pensamentos positivos ou negativos, mas pensamentos que vibram na negatividade. Então, você precisa identificar esse tipo de pensamento, porque embora sendo seu ou sendo da malha, você precisa eliminá-los. Mas não tem como você trocar um pensamento ruim se você sequer identifica esse pensamento, né? Então, o primeiro passo para você começar a treinar o seu cérebro a ter pensamentos que vibram na positividade é identificar quais são os pensamentos, independente de qual esfera foi criado, se foi criado na sua mente, no seu cérebro, ou se foi criado na malha quântica, nós precisamos deletá-los. Jogar esse pássaro, tocar esse pássaro da nossa cabeça, para que não faça ninho, ok? Então, quando você identifica, o próximo passo é você enfrentar isso, tá? Então, caderninho sempre na mão, sempre anotando. Identificou, né? E como é que você identifica? Com as vibrações dele. Toda vez que você se sente mal e você não acha motivo para isso, é porque houve uma vibração que fez você se sentir isso. Por quê? Porque os seus sentimentos nada mais são do que a expressão vibracional que você está. Então, se você está assim meio borocochô, meio triste, esses sentimentos, na verdade, são as energias. E é a categoria de vibração que ela se encontra. Então, você, para dizer assim, eu estou em baixa vibração, você diz um sentimento, eu estou triste, eu estou preocupado. Isso não é nada mais do que vibração. Então, para entender que se os pensamentos realmente estão te fazendo mal, qual é o tipo de sentimento que você está tendo com relação a esse pensamento? É preocupação, é ansiedade, é desespero, é insegurança? Isso não é uma boa vibração. Então, por isso que não se trata apenas de pensamento positivo ou pensamento negativo. É a vibração que se encontra esse pensamento. Encontrou, sentiu-se mal, acende uma luzinha aí e vamos para o segundo passo, que é enfrentamento. Você vai ter que realmente enfrentar esses pensamentos. Agora, esse enfrentamento não tem a ver com as suas emoções. Agora, os seus sentimentos, sim. Os seus sentimentos de desespero foi startado pelo pensamento da negatividade. Agora você precisa conscientemente, agora com essa racionalidade, enfrentar. Você está se sentindo preocupado? Tô. Então, para um pouquinho, respira. E como é que eu faço para enfrentar isso? Então você vai trazendo à tona os problemas, mas não para se tornar refém dos problemas, para que você possa dominá-los. Não tem como dominar um pensamento que você desconhece. A partir desse momento, você identificou, eu vou enfrentar esse meu pensamento, tá? Então você agora já sabe que você precisa tomar algumas posições. E como é que eu enfrento? Como é que eu me oponho a esse sentimento ou essa vibração de negatividade? Substituindo urgentemente o pensamento. Então você vai ter que conscientemente enfrentar, conscientemente substituir. Então a substituição do pensamento negativo ou do pensamento da negatividade por um pensamento que vai te elevar, do pensamento da positividade, você precisa passar por essas fasezinhas. Bom, identifiquei, agora eu vou respirar e vou enfrentar. E como é que eu faço para enfrentar? Eu vou substituir agora. Então eu vou conscientemente, de maneira prática, nada na mentezinha só, pensando no pensamentinho. Não, você vai ter que se pronunciar. Você vai ter que rasgar aqui a camisa e mostrar assim, ó, mostrar aqui a marca, né, Super-Homem. Então você vai se posicionar. E se posicionar não tem a ver com mentalidade, pensamento positivo, não. É uma positividade imposta à força. É uma positividade colocada garganta abaixo desses seus pensamentos, para que a sua mente entenda que você está lutando contra. Mas não é uma luta
de força no sentido de desespero. É uma luta para a consciência. Porque quanto mais você resiste o negócio, né, não é o resistir. O enfrentamento aqui não é resistir. Porque quanto mais você resiste o negócio, mais ele persiste na sua vida. O enfrentar é trocar pensamentos de negatividade por positividade. E como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai ter que ter um exercício que eu sempre passo para os meus mentorados, pessoas que estão trabalhando, que eu estou trabalhando a vida na mentoria O Despertar, que é o seguinte: você vai ter que parar, né? Não esperar que as suas emoções façam isso por você, que elas não vão fazer, elas não farão nada para que você mude, elas vão te levar cada vez mais para o poço. Você vai ver o seguinte: você vai sentar-se em um momento e vai anotar tudo na sua vida que um dia te causou boas vibrações. Tudo que um dia te causou um sentimento de alegria, né? E eu sempre cito exemplos como o nascimento de um filho. Nossa, quando eu estou precisando de trazer sentimentos de alegria, eu sempre digo isso para minha filha, né? Eu lembro do dia que eu tive, que eu levei minha esposa ao hospital e a minha filha saiu da maternidade. A primeira imagem que eu vi dela, assim, né? Então, aquele sentimento que inundou da alegria da paternidade, de ser pai, eu trago sempre quando eu estou deprimido ou em ataques de ansiedade ou de preocupação. Eu lembro desse momento e imediatamente a minha mente busca esse sentimento e traz a vibração daquela alegria. Só que você não vai conseguir fazer isso quando você está sendo atacado pelo pensamento negativo, pela negatividade. Você precisa se preparar para isso. Isso é ser uma pessoa consciente. Quando a consciência se abre, se expande, você anda nessa consciência. Então você vai lá, previamente, escolhe um momento desse e traz isso como uma âncora para você substituir pensamentos, ok? Então, os pensamentos, por exemplo, de perda de emprego, que eu falei aqui, eu vou perder emprego e tal, você tem que pensar o seguinte: qual foi o dia em que você esteve trabalhando nessa empresa, ou o dia que você foi, por exemplo, aprovado pela entrevista, que falaram para você: nossa, gostamos muito do seu currículo e vamos contratar você, escolhemos contratar você. E você ficou muito feliz porque naquele momento teve uma luz no fim do túnel. Você estava desempregado e de repente, agora eu vou ficar empregado de novo, vou começar a pagar as minhas continhas, vou acertar as coisas. Então você vai ter que agora, se for esse caso de emprego, você busca a energia da vibração que estava no momento em que você foi aprovado lá. Então isso vai fazer com que você tenha muito mais consciência de que você não vai ser mandado embora, né? Para que você tenha assim essa cultura de mudança de pensamentos, tá? E aí, quando você trouxer um pensamento, né? No meu caso, além da minha filha, eu tenho um pensamento das praias, que de vez em quando a gente vai de férias nas praias e tem umas praias lindas. Então, tem uma especificamente que eu gosto muito, que é a praia de Bombinhas, em Santa Catarina, que a minha irmã mora justamente na beira da praia. Ela pisa o pé e já está na praia. E a gente vai lá e tem dias que eu fico lá só captando o som da praia e também a visão da praia na minha mente. Eu fico propositalmente. Até teve um dia que eu estava lá, aí ele perguntou: por que você está olhando para a praia tão fixa assim? Eu falei: que eu estou captando essa imagem, eu estou registrando essa imagem para quando eu precisar dela, né? Então ela fica na minha mente. É isso que você tem que fazer, é consciência. Quando você decide mudar a sua vida, você tem que pegar mesmo as rédeas. Pegar mesmo e falar: não, eu vou dirigir isso aqui, né? Embora nós sabemos que Deus está acima de tudo, nós somos quem comanda a nossa vida aqui na Terra. Se eu deixar a peteca cair, né? A peteca caiu não foi porque Deus deixou, eu deixei, né? Algumas coisas estão ao nosso comando. Então você pode fazer isso. E aí você vai substituir um pensamento de negatividade por um pensamento que trouxe uma explosão de alegria na sua vida, né? E depois que você tiver esse pensamento, você vai ter que sempre escrever nele assim: gratidão. Porque não é só você trazer o pensamento na sua mente. Você vai ter que respirar e trazer essa imagem na sua mente e desenvolver o sentimento da gratidão. Porque quando você é grato pela viagem que você fez, né, como eu citei aqui, quando você é grato pelo nascimento do filho,
você vai impregnar as suas emoções, uma ação inversa ao pensamento intrusivo que veio da mídia, que veio da malha ou que veio do seu próprio cérebro. Vai ser o seguinte: o pensamento ele vem aqui no consciente e aí ele vai descer para o inconsciente. Aqui vira vibração e vai para as frequências. Você vai fazer diferente, você vai captar a frequência, porque você já tem essa imagem, você vai vibrar na gratidão e aqui ele vai mudar o que está aqui. Então, quando o pensamento vem para o sentimento, você traz o sentimento para o pensamento. E você começa a treinar o seu cérebro a ter pensamentos de positividade. E isso você faz o tempo todo. Quando você está feliz, quando você está quase caindo para um momento difícil da sua emoção, você precisa ter essas ferramentas para que você consiga treinar o seu cérebro. E vai chegar um momento em que você vai ficar tão treinado, o seu cérebro vai estar tão hábil para buscar, né, pensamentos que estão no seu inconsciente, que você, ao identificar, o primeiro passo, identificar os pensamentos, você vai buscar a alegria da habilitação que passou, a alegria do nascimento. A minha sogra fez a habilitação esses dias, ela lutou bastante para conseguir a habilitação, por anos ela estava fazendo e não conseguia, e teve um momento que ela conseguiu passar no teste, né, do Detran, e ela me mandou uma foto sorrindo, muito feliz, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Aí eu disse para ela: guarda essa foto, imagine essa foto, capta esse sentimento, porque você vai precisar dele daqui a um tempo, quando você estiver precisando. Então capta esse sentimento. Então é muito fácil, é muito mais prático quando você já tem um mentor, que quando você tem uma alegria, ele fala assim: é essa alegria que você vai ter que guardar, né? Quando você não tem um mentor, às vezes vai ter que ser sozinho mesmo buscando aí. Por isso, a ajuda de um mentor vai te conduzir no caminho. E tem a mentoria, o Despertar, se você quiser participar, vai ser um prazer. E para a gente conseguir substituir através da gratidão, eu sugiro fortemente que você tenha um diário como esse, que é um diário que eu elaborei aqui do canal, chamado Diário da Gratidão, do Dicas do Hermano. É um diário físico que você adquirindo vai para sua casa, e enquanto chega o diário, você tem de bônus um mini curso para você ir entendendo como que funciona, né, essa ferramenta de manifestação dos seus desejos. Então, tanto o link do Diário da Gratidão quanto o link da mentoria estão aqui abaixo para você também adquirir e fazer a aplicação para a mentoria. Então, passos seguintes: identifica os seus pensamentos, enfrenta isso de uma maneira tranquila, não é para resistir, mas sim para enfrentar, substituindo por vibrações da positividade. E diz aí para mim, que fichas caíram para você assistindo esse vídeo aqui? E se de tudo você não conseguir, vem para a mentoria, o Despertar. Bom, espero que esse vídeo tenha trago luz para a sua vida. Eu sou o Hermano e te vejo no próximo vídeo. Até lá.